E aí, concursandos, eu sou o Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e de Matemática, e estou aqui hoje para falar sobre o edital, do Banco do Brasil, que saiu aí ontem, para dar uma explicada aí no que pode cair aí, e dar uma organizada aí na forma de você entender e estudar também para esse concurso, quem tiver interesse. Então, já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal quem não é inscrito. Lembrando que aqui embaixo eu também coloco sempre o link do Instagram, que eu boto várias dicas lá também, e do grupo do Telegram, que a galera manda algumas questões lá, eu também mando, acabo tirando algumas dúvidas, enfim. Então bora aqui pro que interessa. Então primeiro, de informações importantes que você tem que saber aí, é que a banca aí do concurso vai ser a Sesgran Rio, e de vaga você tem 4.480, imediatas mais cadastro reserva. Aí tem aqui o prazo da inscrição, a taxa está bem baratinho, e as provas, previsão de acontecerem 26/9. Então bora para o que interessa aqui, que é o conteúdo mesmo do edital. Aí lá no edital aparece nessa ordem aqui, a parte de matemática, dentro dos conhecimentos básicos. E eu coloquei aqui do jeito que estava no edital, números inteiros, racionais, reais, problemas de contagem, sistema legal de medidas, razões e proporções, divisão proporcional, regra de 3 simples e composta, porcentagens, lógica proposicional, noção de conjunto, relação de função, função polinomial, exponencial, logarítmica e assim vai, matriz determinante, sistema lineares. Aí provavelmente o que vocês não estão acostumados de ver é essa parte aqui, matriz determinante, sistema linear, sequências, progressões aritméticas e geométricas. Aí normalmente, as outras partes da matéria vocês já estão mais acostumados de ver, porque no concurso da PRF, que foi o mais recente aí, e no edital que está aí aberto por enquanto, na data que eu estou gravando, que é o da PCDF, tem todas essas partes aqui da matéria, que eu já li, menos essa parte aqui das matrizes e determinantes. No da PRF, até tem a parte de sistemas lineares. Só que eu estou falando que vocês não estão tão acostumados a ver isso, porque nas aulas presenciais a gente vê que a galera não lembra muito como é que trabalha com matriz, determinante e nem sistema linear mesmo não. Por isso que eu estou colocando aqui mais como novidade. Porque as outras partes já estão acostumados. Sequência, PA, PG, funções e tudo mais. Agora, não vou deixar o vídeo só desse jeito aqui, do jeito que a banca jogou aqui para você interpretar. Como eu sou uma mãe aqui para vocês, eu já deixei tudo organizado e separado na ordem que você está mais acostumado, que vai ser mais fácil para você dar uma revisada e estudar as outras partes aqui da matéria também. Que é o jeito que eu prefiro organizar. Não estou dizendo que é o jeito certo, Cada professor gosta de explicar de um jeito, cada um tem sua preferência. Eu vou colocar aqui a minha preferência, que é esse esquema aqui. Primeiro tópico eu estou colocando lógica proposicional, porque isso aqui, no final das contas, é raciocínio lógico. Dentro de lógica proposicional, pode cair questão de negação, ou alguma coisa relacionada à equivalência, alguma coisa de tabela verdade aplicada dentro da questão de valoração, então pode acontecer também. Também poderia cair algo de lógica de argumentação, então está bem amplo aqui esse pedaço, então é tudo que você já vê no raciocínio lógico. Também aquela parte dos diagramas lógicos, que é dentro de lógica de argumentação, premissas e conclusão, quando você tem aquela ideia de todo, algum e nenhum, que você tem que desenhar os conjuntos. Então, diagramas lógicos também poderia cair aqui dentro. E essa é a primeira parte do raciocínio que a gente está mais acostumado a estudar. Passando a esse daqui, tem a parte ali embaixo de problemas de contagem. Problemas de contagem, no final das contas, é mais relacionado à análise combinatória. Que normalmente, galera que é concurseira, também já está mais acostumada a ver. Aí para quem sofre com a análise combinatória, inclusive tem um vídeo meu aqui no YouTube que está com um título, Análise Combinatória Rápida e Fácil, que você é obrigado a assistir para entender aqui, porque a análise combinatória é mais chato mesmo. E aqui dentro pode ser questão de arranjo,
combinação, permutação. Vou colocar mais resumido aqui. Vou ter que ficar escrevendo tudo. Só estou destrinchando aqui o esquema para vocês. Depois, noção de conjunto. Tem nem o que falar, né? Conjunto mesmo em si. Então, essa primeira parte aqui você já está mais acostumado a estudar nos editais padrão. Tanto do CESP, FCC. Então, isso aqui normalmente você já vê. Já está mais acostumado mesmo. E a gente coloca isso aqui tudo dentro como se fosse raciocínio lógico. Então, normalmente nos editais aparece assim, né? Dentro de raciocínio lógico tem essas matérias aqui. Aí, daqui para baixo é a parte mais matemática mesmo da coisa. A análise combinatória é matemática, conjunto também é, mas no edital, nos normais, eles colocam dentro de raciocínio lógico. Por isso que eu estou fazendo separado aqui desse jeito. Aqui mesmo é matemática. Aí tem a ideia de números inteiros racionais e reais, mas para você saber, né, o que significa cada um deles, porque dependendo da questão no enunciado ele bota, tipo, sabendo que dentro da sua questão é para você trabalhar só com números racionais, aí a partir disso resolva a questão. Beleza. Tem a parte também de regra de 3 simples e composta, aí você está vendo ó, que eu quebrei o tópico 3 em 3 partes diferentes. O jeito que ele tinha colocado era começando com razão e proporção, que muitos professores preferem começar por razão e proporção mesmo, só que eu prefiro começar por regra de 3, simples e composta, porque é um esquema que você está mais acostumado. Regra de 3 simples é pouca coisa para você saber, você só tem que estar ligado se a regra de 3 simples é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, que é coisa fácil de explicar e de entender como é que funciona. Regra de 3 composta, aí tem outro vídeo aqui no meu canal do YouTube, que está com o título de Matemática para Iniciantes. Acho que é isso, se eu não me engano. Aí você assiste esse vídeo que lá eu explico como é que faz regra de 3 composta, sem ficar botando seta para cima, seta para baixo, de um jeito bem mais prático do que o normal. Então é bem tranquilo de matar esse tópico aqui de regra de 3, bem de boa mesmo. Depois tem a parte de porcentagem, que não tem muito o que falar. Porcentagem mistura mais com interpretação de texto do que qualquer outra coisa. Então é mais interpretação mesmo do que matemática em si. E passando aqui para o último pedaço aqui do tópico 3, razão e proporção, principalmente divisão proporcional. E dentro de divisão proporcional a gente tem divisão diretamente proporcional, inversamente proporcional e divisão mista que mistura as duas. Aí o que mais cai mesmo no geral dos concursos é diretamente proporcional e depois a inversa. A mista é bem difícil de cair. Então foca mais aqui na primeira e depois na segunda, principalmente na primeira é o que mais cai. E também é bem de boa de resolver, né? A parte de razão, proporção e divisão proporcional não tem muito segredo. Aí depois eu coloquei aqui o tópico 2, que é sistema legal de medidas, que é aquelas transformações de quilômetro para hectômetro, decâmetro, não necessariamente com medidas de metro, de comprimento. Pode ser de área, metro quadrado, ou de volume, metro cúbico, ou volume também pode ser expresso em litro, medida de massa também. Então, várias das medidas que você tem que saber as transformações. E aí, normalmente, as bancas, no geral, as questões acabam misturando esse tipo de questão com alguma coisa relacionada à área ou ao volume. Então, normalmente ele cobra alguma coisa não muito cabulosa assim de área e de volume, para você só aplicar depois o sistema de medida para ficar trocando de uma medida para outra. Aí passando aqui agora, coloquei embaixo o tópico 6, que é relação e função. Função pode ser qualquer tipo de função. Aí como ele diz aqui, função polinomial, você pode ter função do primeiro grau, função do segundo grau, ou função de expressões com graus maiores. E também deixou aqui expresso que pode cair função exponencial e função logarítmica. Igual também botaram no concurso da PRF, só que no da PRF não cobraram nada. Aqui pode ser que eles cobrem mais. Assim, normalmente concurso de banco eles gostam de explorar essa parte de função. Mas enfim, não é nada tão de outro mundo também não, que você já não tenha visto. A galera também que está estudando para PCDF acaba tendo que estudar função também.
Só não foca tanto em exponencial e logarítmica, né, na PCDF. Mas aqui já é outro esquema. Aqui é concurso de Banco do Brasil, muda aqui um pouco a pegada. Questões de sequência. Aí sequência pode ser qualquer sequência doida que a banca invente lá na hora para você desenvolver. E aí, às vezes ele, sei lá, bota uma sequência doida para você descobrir qual é o próximo número. Pode ser sequência de número, de figuras, tá bem amplo isso daqui. E ainda, na verdade, é dentro de sequência, só que ele botou num tópico separado, tem progressões aritméticas geométricas, que são sequências que têm um padrão próprio de resolução. Então, aqui é o que você também já viu desde o ensino médio, né, PA e PG, que também não é uma coisa tão assim de outro mundo para aprender. É porque no ensino médio a gente aprende tudo cagado, mas não é difícil mesmo não. E das duas, né, o que acaba caindo mais entre PA e PG, de modo geral, é PA. E dentro de PA você tem aquele esquema também da soma dos termos de PA, na PG também. Então tem que saber tudo dessa parte aí. Aí vem o tópico que a gente está menos acostumado, que é matriz, determinante, que no final acaba sendo dentro de matriz também, e sistemas lineares. Matriz é você saber, né, como montar uma matriz, como organizar, lembrar o que é matriz quadrada, aqueles tipos mais comuns de matriz, matriz inversa, né, como é que você faz, matriz transposta, e assim vai. Tem vários tipos aí de matrizes. E aí também as operações, né, soma de matriz, multiplicação de matriz, quando você multiplica a matriz por uma constante, né, o que acontece. Aqui como é que calcula o determinante, que tudo isso que eu acabei de falar acaba influenciando também, né? Quando você multiplica a constante pela matriz, o que acontece com o determinante da matriz. Enfim, então no final das contas, o determinante está aqui dentro dessa parte de matriz. E sistemas lineares não é só aquele sistema que você está acostumado não, porque pode ser que caia. Aquele sisteminha normal que você só tem duas incógnitas aqui, aí ele coloca um resultado aqui para você fazer uma conta aqui e descobrir qual é o valor do x e do y. Estou colocando coisa muito doida aqui. Então pode ser um sisteminha pequeno, só que pode acontecer de você ter sistemas maiores. E dentro de sistema linear, em sistemas maiores, o que pode ser cobrado é aquela classificação do sistema. Se o sistema é sistema possível e determinado, ou se é um sistema possível e indeterminado, ou se é um sistema impossível de se resolver. Aí, para determinar isso aqui, existem várias formas. Uma delas é usando determinante e matriz. Então, por isso que ele colocou um tópico aí antes falando sobre matriz e determinante, porque para chegar aqui, normalmente o que a gente usa é matriz e determinante mesmo. Então, tem que saber os dois tópicos anteriores para chegar aqui no próximo. Então, isso aqui é o que a gente está menos acostumado de ver. Também não é uma coisa assim tão de outro mundo para se fazer. Não tem tanta interpretação assim, é mais você entender como é que funciona o padrão. Como eu estou falando, não é nada assim tão de outro mundo. Se fosse de outro mundo eu falaria. É só falta de costume mesmo, que a gente não está acostumado a ver isso aqui toda hora. Então, da parte de matemática organizada, né, você está vendo que tem raciocínio lógico e matemática. Aí eu estou colocando na ordem que eu acho melhor de explicar, né, nas turmas presenciais. Então, eu aconselharia estudar nessa ordem aí. Tanto porque eu estou deixando para o final o que é mais de novidade assim que você não está tão acostumado. Para você dar uma revisada rápida nas partes anteriores que você já está vendo aí, que já foi visto em concursos anteriores. Dá uma revisada rápida para depois pegar aqui a parte nova. Beleza. Então, essa aqui é a parte dos conhecimentos básicos. Só que tem conhecimentos específicos também que caem em matemática financeira e estatística. Então, nessa parte aqui de conhecimento específico é para agente comercial. Aí, para agente comercial, cai matemática financeira também. E aqui já está na ordem boa aqui para você estudar, que dentro de matemática financeira não tem muito o que ficar comentando, tem os conceitos gerais, que é o conceito, né, de como o dinheiro funciona no tempo, né, o valor do dinheiro no tempo, o capital, juros, taxa de juros, capitalização, regimes de capitalização, se é usando juros simples, juro composto, assim vai.
fluxo de caixa, né? E diagrama de fluxo de caixa. Então, o diagrama de fluxo de caixa é aquele diagramazinho, tipo, quando você entra, quando você tem o dinheiro entrando, você bota as setinhas para cima e para dizer que entrou 1.000 conto, sei lá, 2.000 conto, e depois você paga, e aí é uma setinha para baixo indicando que você pagou, por exemplo, sei lá, R$ 500. Então, você tem um diagramazinho, né, para representar a sua situação, fica mais fácil de enxergar a questão. Equivalência financeira, também tudo aqui dentro dessa parte dos conceitos gerais. Então aqui é para você saber, né, os termos que você tem dentro da matemática financeira, justamente para chegar nesses próximos tópicos aqui, de juros simples e juros compostos, que aí realmente é fazer conta. Então juros simples, para calcular um montante, que tem aquelas formulazinhas que a gente já vê, né, de juros, que é capital, que multiplica a taxa, que multiplica aqui pelo tempo, e aí o montante acaba sendo, né, o capital inicial mais os juros, ou fazendo aquela maracutaia lá, no lugar do juros você substitui por isso aqui tudo, aí você tem o capital mais os juros, que é o CIT aqui. Se você bota o capital em evidência, então bota ele aqui na frente multiplicando tudo, aí você divide esse primeiro termo aqui pelo que você botou em evidência, fica 1, mais, pega o segundo termo dividido pelo que você botou em evidência, fica isso daqui. Então a fórmula do montante, né, mais direta do capital do juros simples é essa que eu estou botando aqui embaixo. Então isso é para calcular o montante, só que você está vendo que com essa fórmula também dá para calcular os juros, então bem aqui. A taxa de juros, que está bem aqui, né, depende do que ele vai te dar, do principal, que é o capital, e o prazo da operação financeira. E o prazo é o T. Então, com uma fórmula só, você calcula tudo, né? A depender do que a banca te dá no enunciado. Beleza. Então, isso aqui para a parte do juros simples. E aí, o juros composto, mesma coisa. Só vai mudar a fórmula, mas tudo o que ele pede aqui de possibilidade de cobrança é o que também está no juros simples. Então, mesma coisa, a gente tem cálculo do montante também, só vai mudar a formulazinha que a gente vai usar. Cálculo dos juros, da taxa de juros, do principal, que é o capital inicial, do prazo da operação financeira. Aí lembrando que a formulazinha aí dos juros compostos, para calcular o montante, a gente tinha, né, o capital que multiplica 1 mais I, aí elevado ao N aqui, né? Não é nem o tempo, não, é a parada lá das capitalizações, né? Porque você tem que, às vezes, dar uma organizada na questão para deixar tudo no mesmo período de capitalização. Então, se ele botou tudo em trimestre, você vai botar o tempo, a taxa, tudo em trimestre também. Enfim, essas maracutaias aqui. E por último, sistema de amortização, que para chegar aqui você tem que saber tudo que veio antes. Aí aqui ele só está cobrando dois, né? Sistema Price, que é o sistema francês, e o sistema de amortização constante. Então já está na ordem certa, não tem nem o que mexer aqui, tem que estudar nessa ordem mesmo. Então de matemática financeira para a parte específica de agente comercial. E aí para agente de tecnologia, aí cai a parte de probabilidade e estatística. Aí como essa parte aqui não é a minha praia, não vou ficar inventando moda de ficar falando coisa que eu não acabo passando em sala de aula. Só botei aqui para você saber que para esse caso aqui especificamente, cai probabilidade e estatística também. Aí, em resumo, você tem, né, representação tabular e gráfica, que é analisar mesmo os gráficos e as tabelas, medidas de tendência central. Aí essa parte aqui é o que todo mundo está mais acostumado, é média, mediana, moda, medidas de posição, mínimo e máximo, medidas de dispersão, que é relacionada à amplitude, a amplitude interquartil, enfim, a parte mais de estatística mesmo. Variáveis aleatórias e distribuição de probabilidade, então tem que saber a parte mais avançada da probabilidade, não é só aquela parte básica, tanto que aparece aqui também probabilidade condicional. Lá no raciocínio lógico, que as bancas normalmente colocam probabilidade também no edital, normalmente a gente não é acostumado a ver probabilidade condicional. Tem uma formulazinha própria para isso aqui também, tem o teorema de Bayes também.
que acaba um pouco relacionado a isso. Aí os conceitos aqui de população e amostra, variância e covariância, aí aqui já entra mais a parte estatística, né, mesmo pesado, correlação simples e linear simples, né, aliás, distribuição binomial e distribuição normal e noção de amostragem e inferência estatística. Aí, como eu falei, aqui eu não estou colocando nenhuma ordem de estudo não, porque isso aqui não é a minha praia, eu só estou mostrando que para esse cargo aqui eles cobraram, né, probabilidade e estatística. Beleza? Então era isso aqui que eu tinha para vocês, né, os esquemas organizados. Aí você está vendo, né, que como eu sempre falo, né, normalmente a banca te dá um edital e não necessariamente é a melhor ordem para você estudar. Tanto que na parte ali da matemática eu saio mudando tudo, trocando as coisas de lugar, quebrando tópico no meio, para colocar a ordem que eu prefiro passar em sala de aula, que é o que eu vejo que a galera normalmente se dá melhor. Só que isso é uma preferência minha, não estou dizendo que é uma verdade absoluta, cada professor gosta de trabalhar num padrão próprio. Então estou passando o padrão que eu gosto de trabalhar. Qualquer dúvida aí, manda aqui nos comentários mesmo, ou lá no grupo do Telegram. Passa esse vídeo também para seus amigos concursantes que você sabe que vão querer fazer esse concurso aí do Banco do Brasil. E por hoje é isso. Qualquer coisa, estamos aí. Bons estudos para vocês e até mais.